Fala aí, meu amigo, fala aí, meu parceiro, tricolorzada de todo o Brasil, de todo o planeta. Satisfação gigante poder falar com os amigos, com as amigas São Paulinas, aqui no nosso São Paulo Raiz, com o Rony Altieri. Sempre muito bom, né, encontrar os amigos, trocar informação com os amigos de alguma maneira, enfim, né, estarmos aí tentando atualizar as coisas do nosso São Paulo Futebol Clube. Queria primeiro agradecer quem ontem teve a oportunidade de participar da live lá no Instagram, sãopaulohaiz.rony. Foi com o Sérgio Baresi, foi muito legal a live, né? O Sérgio contando coisas muito legais do seu trabalho como jogador e como treinador do São Paulo, tanto nas categorias de base, quanto na equipe principal, o lançamento do Casemiro e Lucas, enfim, aquela coisa toda. Foi uma live muito legal. Quem não viu, dá uma passadinha lá no feed de notícias do Instagram, que você ainda vai encontrar o vídeo, né, dessa entrevista com o Sérgio Baresi. Enfim, estamos aqui para dar uma atualizada aí nas informações. O São Paulo que volta aos treinamentos, né, as equipes aí voltando todo mundo para treinar, o treinamento mais leve, aquela coisa, menos o Volpi, né, meu Deus do céu, eu vi um vídeo aí do Volpi treinando, os goleiros sempre treinando mais do que os outros jogadores, mas de alguma maneira, as coisas, mesmo não estando normais ainda, parece que no futebol as coisas vão voltando ao normal. Mesmo que o normal seja você preparar o time para começar o campeonato sem a torcida. Esse é o normal de hoje, esse é o normal dos nossos tempos, né? Infelizmente, com tanta tragédia, com tanta desgraça acontecendo, a gente tem, pelo menos no futebol, um pouquinho de, como é que eu vou dizer para vocês, um pouquinho de alento, né? Um pouquinho de... até por força do futebol ser o ópio do povo, né? Então a gente acaba colocando as nossas angústias, as nossas mágoas, as nossas tristezas em cima do futebol. Como eu falei no vídeo passado, eu mudei de opinião com relação a isso, né? Eu era completamente contrário à volta do futebol, mas a partir do momento que todo mundo volta para as suas atividades, a partir do momento que o trem está lotado, o ônibus está lotado, né? O metrô está super lotado, as ruas voltaram a ficar cheias. Pô, por que o futebol não vai voltar? Ué, que volte, né? Porque eles têm com certeza um protocolo e um cuidado muito mais especial com os jogadores do que possivelmente nós, né? Cidadãos comuns, né? Cidadãos mortais, e temos nesse momento, né, com relação à proteção nossa e dos nossos entes queridos. Pois bem, os jogadores que estão com o Covid não estão sendo denominados, né? Ninguém está dizendo quem é o jogador. O São Paulo tem 4 jogadores, tem time aí que tem 20 pessoas, né, envolvidas aí nesse universo do futebol contaminados. Vira o placar agora, né? O placar do Covid. Meu Deus, que tempos são esses. Então, assim, claro, tudo bem, é para salvaguardar o jogador, para não ficar aquela imagem do jogador estar contaminado e tal, a gente entende. Só que, assim, é só contar quem não vai treinar, né? Então, assim, não vejo muito segredo também. A gente está tendo a informação, tem até drone voando agora por cima do campo para olhar os jogadores que estão lá, para filmar. Então, assim, não tem muita novidade não saber quem é o jogador que está contaminado, porque de alguma forma as pessoas vão ficar descobrindo, né? Mas, como faz parte aí do pacote, né? Então é o início dos treinamentos. E fica sempre aquela pergunta no ar, aquela polêmica, né? Com relação a quem perde mais ou quem ganha mais com essa paralisação toda aí que nós tivemos nesse processo de isolamento, nesse processo de quarentena. E, assim, eu acho que não tem uma regra para isso. Na verdade, isso daí acaba não tendo uma regra, né? Porque assim, o time não vinha bem, então agora ele foi favorecido porque parou tudo, agora ele começa. Mas assim, se ele não vinha bem, eu quero acreditar que o treinador vai ter mais dificuldade de arrumar esse time a partir de agora. Não estou dizendo que é o São Paulo não, tá, gente? Eu estou falando com relação a alguns times. Então assim, o time que não vinha bem, por exemplo, há de se entender que esse tempo parado a coisa ficou pior ainda e que o treinador agora para retomar, ele vai levar mais tempo para recuperar o que não vinha bem. É uma maneira da gente ver. Da mesma maneira que muita gente fala, o São Paulo foi prejudicado porque o São Paulo estava começando a embalar
né? O São Paulo estava começando a transformar em gols todo aquele domínio, posse de bola, domínio de jogo, né? Então, assim, o São Paulo acabou sendo prejudicado. A gente não sabe, né? A gente não sabe, de repente o estágio volta o mesmo. É claro que o estágio físico não vai estar o mesmo, né? Mas do mesmo jeito que o time que terminou mal antes da pandemia, né? Pode ter mais dificuldade de retomar, ou vice-versa, pode acontecer com quem estava melhorando, voltar no mesmo estágio, melhorar ainda mais, ou de repente começar tudo do zero. Enfim, eu acho que não tem muita lógica, não tem uma regra, né? Não tem uma maneira da gente ver isso como uma equação matemática. 1 mais 1 igual a 2. Não dá, né? O futebol tem uma série de nuances aí, o futebol tem uma série de subprodutos que tem uma interferência muito grande. Me preocupa muito mais o fato dos jogadores de futebol poderem estar desestimulados, digamos assim, por força dos descontos nos salários, né? Muitos, inclusive, contrariados, que não aceitaram. Então, assim, isso me preocupa mais, do cara, de repente, fazer corpo mole, né? Do cara não estar muito afim de jogar bola, porque teve o seu salário cortado. Mas é aquilo que a gente fala, vai voltar, a gente depende muito que esses caras possam produzir, a gente depende muito que o São Paulo possa, de alguma forma, produzir muito mais do que o que vinha produzindo antes, né? Sempre mais, né? Nunca é demais exigir do São Paulo Futebol Clube, dos jogadores do São Paulo Futebol Clube, da comissão técnica do São Paulo, da diretoria eu nem falo mais, né? Eu acho que é sempre providencial a gente exigir, né? A gente exigir qualidade. O sarrafo no São Paulo é alto. Sempre tem que ser alto e vai continuar sendo alto, né? Sempre digo para os amigos, nós somos forjados em conquistas, vitórias, glórias, né? E não seria diferente agora a gente aceitar o que vem acontecendo nos últimos tempos, dentro e fora do campo. Portanto, a gente espera que a coisa possa voltar em alto nível, em bom nível, se não em alto nível no começo, mas pelo menos em bom nível, para isso crescer rapidamente. É isso que vai fazer a diferença, possivelmente, um pouquinho na frente para as partidas finais. E a gente espera que o São Paulo esteja bem já, justamente para enfrentar, né, essas finais todas. Eu não gostaria de falar de um assunto aqui, mas eu vou ter que falar, infelizmente, né, o caso Lucão. Que tempos são esses do futebol brasileiro, cara? Principalmente com relação ao São Paulo, né? O São Paulo tem cada dia uma notícia bizarra. É impressionante, né, a capacidade de produzir bizarrices, né, que o São Paulo tem. Não falo da instituição, nunca falo da instituição, vocês sabem disso. Falo dos homens que dirigem o São Paulo, falo dos jogadores que estão no São Paulo, falo dos ex-jogadores que estavam no São Paulo, né? Isso sim, os caras têm uma capacidade de produzir coisa bizarra que é incrível, né? Começou lá com o Maicon processando o São Paulo, porque jogava de domingo, jogava depois das 22 horas, sei lá eu mais o quê, e passou por uma série de outras coisas horrendas que acontecem e, claro, acabam tirando dinheiro da instituição, né? Acabam enfraquecendo mais a instituição. Pois bem, acordei hoje de manhã com a notícia do Lucão processando o São Paulo, porque quando ele foi emprestado, não foi contra a vontade dele, para o Estoril, diminuíram o salário dele, né? Que os salários deles atrasou, o São Paulo não pagou, que ele foi humilhado no São Paulo. Meu Deus do céu, gente. Como é que a gente consegue entender o futebol por esse parâmetro e por esse pacote, né? Quando eu falo que o jogador fralda cheia de hoje, o jogador cheio de mimimi, o jogador cheio de frescura, que é o que a maioria dos jogadores tem hoje, né? Eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo. Ah, você é corneteiro, porque coitado do jogador, ele precisa ganhar confiança. Pois bem, gente, nos tempos que nós estamos vivendo, confiança preciso o amigo aí, ó, que tem que botar arroz e feijão no prato da família, né? Para a família poder almoçar e poder jantar, meu amigo. Em tempos tão complicados como esse, né? Que você vai à rua aí, vai ao risco, né? Eleva o risco para poder conseguir alguma coisa e trazer para sua casa. É isso que eu queria comparar, né? Porque os coitadinhos dos jogadores, coitado dos jogadores, né, meu? Estão tão preocupados com o que está acontecendo. Então, assim,
Eu não quero jogar tijolo em jogador, mas também não vou ficar passando talco, velho. Eu não vou ficar passando talco nesses caras. Porque depois acontece isso aí que aconteceu com o seu Lucão. Quantas vezes eu não escutei, o absurdo, inclusive, não é uma questão de opinião, não, porque é uma questão de absurdo, porque quem vê futebol e vê o Lucão jogar, pelo amor de Deus, repito, nada contra a pessoa do Lucão, mas tudo contra o futebol que o seu Lucão jogava, que era zero, né? Eu me lembro de uma meia-lua de cabeça que ele tomou num jogo do São Paulo, lá em Manaus, num torneio, né? Eu me lembro que eu nunca vi aquilo, você tomar uma meia-lua de cabeça, ele tomou, né? E fora outras participações grotescas, e tinha gente que falava, não, ele merece mais uma chance, e tinha treinador que dava mais uma... Eu nunca vi um cara que teve tanta chance na vida como teve o Lucão. O Lucão devia acender uma vela por dia, né? Ou se não, vir de joelhos lá de Goiânia até Aparecida, para agradecer a Nossa Senhora Aparecida, né, pelo fato dele ter jogado no São Paulo, velho. Porque um jogador do nível técnico que ele tem, ele não serve para jogar em time de interior, que me desculpe, mas é verdade. E isso fica acentuado quando acontece o que aconteceu. O cara se achar no direito de processar o São Paulo em 5 milhões. Já não me falta mais nada na vida, né? Fica uma flechada a mais para São Sebastião. São Paulo já não tem onde cair duro, já não tem onde arrumar dinheiro, e ainda vem o Lucão, aí, o grande, gigante Lucão, pedindo aí, querendo tirar 5 milhões dos cofres do São Paulo Futebol Clube. Meu Deus do céu, eu não queria nem falar disso, mas tem que falar porque é notícia, né? E pra gente se preparar para outras bizarrices aí, daqui a pouco vem o Wellington Nem, vem Birubiru, né? Vem um monte de jogador aí que... vem Maico Suel, vem um monte de jogador aí que não fez absolutamente nada no São Paulo, a não ser tirar o dinheiro da instituição. Uma vergonha o que a gente tem visto ultimamente no futebol, uma vergonha o que a gente tem visto ultimamente no São Paulo Futebol Clube. A falta do dinheiro, segundo o Leco, podia ser em grande parte compensada com a entrada da grana, da venda dos meninos, né? Vamos vender menino, opa, vamos vender a molecada, né? O problema é o seguinte, cadê o dinheiro para pagar o Igor Gomes? Cadê o Real Madrid que ia comprar o Igor Gomes? O Ajax também está querendo, todo mundo quer. Eu quero ver dinheiro num momento como esse, né? E o Leque é outro, que deve estar acendendo vela todo dia, porque não aparece o tal do comprador com grana, né? Para cobrir os rombos da deprimente, péssima administração que ele promoveu no São Paulo Futebol Clube, né? Então, assim, a gente é obrigado a vender as nossas joias, a gente é obrigado a vender o nosso ouro, tá? Que podia render muito mais no futuro próximo, para cobrir os rombos, inclusive para pagar, de repente, os 5 milhões para o Lucão. Fim dos tempos no São Paulo Futebol Clube, infelizmente, né? Por enquanto, nenhuma novidade com relação à contratação. Na questão política também, essa última semana, pouquíssima mudança, né? Nós já comentamos a lamentável saída do Homero Belintani Filho, presidente do Conselho, que nós, candidato a presidente do Conselho, que nós temos uma grande confiança, né? Uma pessoa de altíssimo nível ético, né? E de competência para fazer a administração também no São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, a gente perde pessoas desse jeito. O que entram, eu pouco sei te dizer, né? Eu estou muito preocupado com isso. Eu acho que vai ter um grande conchavão no final, um grande conchavão. Fernando, o Casares, presidente, Marco Aurélio Cunha, diretor de futebol. Que beleza, vamos todo mundo dar as mãos por um novo São Paulo Futebol Clube e botar um tijolo no que aconteceu. Que beleza, hein? Eu não sei não, hein? Eu tô quase apostando essa orelha aqui que no final das contas é isso que vai acabar acontecendo. Já tô jogando as minhas fichas, infelizmente, nessa situação. Ou seja, quase nada muda, né? E a gente bota lá um tijolão em cima de tudo de errado que aconteceu no São Paulo nesses últimos tempos. Pois é, os caras transformaram o São Paulo no quintal deles, né? E eu sempre falo isso, o São Paulo não é dos senhores, não, dirigentes tricolores. O São Paulo não pertence aos senhores, né? O São Paulo pertence a toda uma comunidade de milhões de pessoas, de torcedores, né? De pessoas que conseguem ir ao Morumbi porque estão perto, de pessoas que viajam para ir ao Morumbi e de gente que assiste a gente lá no Amapá, no Pará, no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, né? São Paulo é de todo mundo, é de toda uma comunidade. E os senhores aí ficam fazendo os arranjos para poderem se perpetuar no poder do São Paulo, né? Ah, mas não pode fazer isso? Claro que não pode. Isso não é salutar. Tanto não é salutar que o São Paulo está no buraco que está agora, infelizmente. Queria mais uma vez convidar vocês, convidar os amigos a irem lá no Instagram do São Paulo Raiz, né? Dar uma olhada nas fotos lá, tem foto velha, tem foto nova, tem história contando lá, muita coisa legal. Tem o projeto As Suas Glórias Vêm do Passado, né? Junto com Edu Schwartz, o cara que reestiliza as camisas, maravilhosas camisas que vocês estão acompanhando na web. O Edu tem um projeto junto com São Paulo Raiz, né? Em que a gente conta a história dessas camisas. E agora nós temos os ídolos da década. Semana passada já foi Leônidas da Silva, ídolo da década dos anos 40, né? E na próxima semana vem novidade para vocês aí, fiquem de olho. Passem lá pelo Instagram, que vai ser muito legal ter os amigos lá com a gente. Tá bom, pessoal? Voltamos em breve para mais informações do nosso São Paulo Futebol Clube. Espero os comentários de vocês aí. E avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.